E, irmãos, bom dia. Vamos nos colocar de pé e vamos ir até o Senhor em oração, pedindo que Ele nos dê graça, que Ele nos ajude na exposição de hoje, nessa EBD. Amém? Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome e para a sua glória. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, pelo seu Espírito, nos conduza, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que será dito, Senhor. E uma vez compreendido essas coisas, possamos aplicá-las e vivê-las na nossa vida, Senhor. Que sejamos nesta manhã edificados, consolados e exortados pela sua palavra através do seu Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como vocês já sabem, nós começamos na semana passada falando sobre o neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Essa série da EBD que nós estamos abordando, as seitas, ela é fundamental porque nós vivemos numa época em que as pessoas pensam que o que importa é crer. Ou seja, não é importante em que se crê, em como se crê. O importante é que você creia em alguma coisa. E quando nós vamos para a Escritura, a gente percebe que é diferente. Que a Bíblia nos chama a crer, mas não é um crer em qualquer coisa e de qualquer maneira. É crer naquilo que foi revelado por Deus e que se encontra registrado nas páginas das Escrituras. Então, o nosso objetivo é tentar mostrar para vocês que existem as doutrinas erradas e as doutrinas corretas. Existem as mentiras e as verdades, ou poderíamos dizer, existe a mentira e a verdade. Semana passada nós introduzimos a respeito do neopentecostalismo. E na semana passada o nosso objetivo foi traçar um paralelo histórico do neopentecostalismo. E aí, se você depois quiser retomar isso, você assiste lá a aula anterior que vai estar publicada no YouTube já já. Hoje, como nós falamos na semana passada, o nosso objetivo aqui é apresentar uma resposta bíblica ao neopentecostalismo. Veja bem o que eu estou dizendo. Nosso objetivo nessa manhã é apresentar uma resposta bíblica ao neopentecostalismo. Isso significa que nós estamos partindo da ideia de que o neopentecostalismo não é bíblico. Portanto, nosso objetivo é dar uma resposta bíblica às principais ideias, ou, entre aspas, doutrinas ou ensinamentos do neopentecostalismo, que nós falamos na semana passada, que basicamente são 4. Profecias, revelações, apostolado, curas, teologia ou ideologia da prosperidade e a questão da batalha espiritual. Esses 4 pontos são bem fortes dentro do neopentecostalismo. Então eu não vou me ater aqui a definições, nós já falamos isso na semana passada, então eu quero começar a trazer aqui já o primeiro ponto, né, primeira resposta bíblica, ou eu estou chamando aqui de refutações daquilo que é apresentado pelo neopentecostalismo. Primeiro ponto, irmãos, diz respeito às profecias, às revelações e ao apostolado, que é muito comum dentro dos movimentos ou dentro da igreja neopentecostal. Tá? Essas igrejas, elas têm uma ênfase muito grande em profecias e revelações.
Só que quando a gente vai fazer uma análise dessas profecias, dessas revelações à luz da Escritura, o que se constata é que essas profecias e essas revelações e esse apostolado, vamos dizer assim, né, essa afirmação de que existem apóstolos nos dias de hoje, elas não encontram respaldo nas Escrituras. Por exemplo, as profecias e as revelações, do jeito que elas se manifestam dentro do neopentecostalismo, elas se mostram falsas, porque elas não se manifestam em conformidade com a Escritura. Por exemplo, você percebe dentro das igrejas neopentecostais que revelações lá são revelações que não têm sentido algum. As profecias lá são profecias que não têm sentido algum. Por exemplo, você vê dentro dessas igrejas revelações de número de CPF, de identidade. Revelações e profecias que são óbvias. Por exemplo, dentro de um grupo, de uma igreja com mais de 1000 pessoas, porque são mega igrejas, né? Imagine vocês, dentro de um grupo de 1000 pessoas, e alguém chega e fala assim, olha, Deus está me dizendo que há alguém aqui que está com uma causa na justiça. Gente, quem hoje não tem uma causa na justiça? No Brasil, principalmente, né? Num grupo de 1000 pessoas, 2000, 5000 pessoas, não é possível, é óbvio que vai ter alguém ali que tem uma causa na justiça. Alguém se levanta ali dentro de um local com 1000, como eu disse, 2, 3, 4, 5.000 pessoas. Olha, Deus está me dizendo aqui que tem alguém que está lutando com uma enfermidade há alguns anos. Gente, é óbvio que dentro de um grupo muito grande tem alguém lutando com uma enfermidade há muitos anos. Véio. Então, isso é óbvio. Essas revelações, essas supostas profecias são óbvias. E quando a gente vai analisar, e é isso que eu quero fazer aqui agora, a profecia dentro da Escritura, a gente vai perceber que é muito diferente disso. É muito diferente disso. Então, o primeiro ponto aqui, a profecia no Antigo Testamento. Quem era o profeta? O profeta, irmãos, era um homem que falava por Deus. Ele não apenas falava por Deus, mas ele também falava através de Deus. E isso aqui é muito importante, porque se o profeta, na Escritura, lá no Antigo Testamento, ele era um homem que falava por Deus, nesse sentido, as palavras dele não originavam nele mesmo. Antes elas vinham diretamente do próprio Deus. É por isso que você lê a literatura profética no Antigo Testamento e sempre você vai encontrar a expressão assim diz o Senhor. Se você ler comigo lá, pega a sua Bíblia aí, vai comigo lá em Ezequiel 13, verso 2. Ezequiel 13, verso 2. Ezequiel 13, verso 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Veja que aqui o Senhor está dizendo para Ezequiel para que ele se levante e profetize contra os falsos profetas. E qual é a característica aqui desse falso profeta? É que as palavras que eles diziam vinham de onde? Do coração deles mesmos. Então veja que o profeta no Antigo Testamento, ele não fala do seu próprio coração. Ele não está ali para falar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele entende. Não, ele está ali para proclamar a palavra do Senhor. Então a primeira característica do ministério profético no Antigo Testamento: homens que falavam da parte de Deus, portanto, falavam a palavra de Deus. Isso nos leva a uma segunda característica do ministério profético do Antigo Testamento, que é o quê? Os profetas, como eles falavam da parte de Deus, e eles falavam a palavra de Deus, geralmente, as suas profecias, elas confrontavam o pecado do povo. E não somente o pecado do povo, as profecias confrontavam até mesmo os pecados das autoridades. Por quê? Porque o profeta era o mensageiro de Deus. E aí você já percebe aqui algo que é muito diferente das profecias que se tem hoje no movimento neopentecostal. Porque em nenhum momento você tem profecia lá que confronta pecado. Seja da igreja
ou da liderança, ou dos governantes. Você não tem isso. Pelo contrário, que você tem profecia lá é profecia só de bênção. Às vezes tem de maldição, mas é só para que você dê alguma coisa. E aí é interessante que o profeta e a profecia, ela tem 3 características básicas. Quais características são essas? A profecia bíblica, ela tem, primeiro, o objetivo de edificar aquele que recebe, exortar aquele que a recebe ou consolar aquele que a recebe. Se você ler a literatura profética do Antigo Testamento, você vai ver que todas as profecias passavam por uma dessas 3 características: edificação, exortação ou consolo. E aí, vai comigo agora em Jeremias 2, 4 a 7. Olha como que Jeremias está exortando o povo de Judá. Olha, o profeta está agora profetizando, confrontando o pecado do povo. Jeremias 2, 4 a 7. Jeremias 2, 4 a 7. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Olha o chamado, olha a exortação aqui, ó. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Aí agora a expressão comum: assim diz o Senhor. Agora o Senhor vai se dirigir ao povo através do profeta. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem? Veja que o profeta está repreendendo o povo por ter se afastado de Deus. Que injustiça os vossos pais acharam em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E se perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, da minha herança fizeste abominação. Olha aqui, característica da profecia: o profeta está exortando o povo porque eles abandonaram o Senhor. Fica nítido isso aqui. Agora, quando você vai em Oséias, nós temos mais um exemplo aqui do profeta exortando o pecado do povo. A profecia do Antigo Testamento, ela tinha como base a exortação ao pecado chamado arrependimento. Oséias 4, de 1 a 3. Oséias 4, de 1 a 3. Aqui o contexto, né? Oséias está denunciando aqui o pecado das mulheres ricas de Samaria. As mulheres ricas de Samaria, elas estavam vivendo o quê? Nas suas casas luxuosas, esnobando as suas riquezas, enquanto o pobre era cada vez mais oprimido. E aí Oséias se levanta como profeta de Deus e ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, até os feixes do mar perecem. Veja como que ele começa aí, chamando mais uma vez: ouvi a palavra do Senhor. O Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Eu coloquei aqui o texto de Oséias, na verdade, e coloquei aqui o contexto, mas esse contexto da denúncia das mulheres ricas de Samaria está em Amós. Tá? Me desculpem aqui, foi um erro do escriba aqui. Quando você vai em 2 de Samuel 12, o verso 7 até o 12, 2 de Samuel capítulo 12, verso 7 a 12, você vai ver um profeta confrontando aquele que foi tido como o maior rei de Israel, que era o rei Davi. E o profeta chamado Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi. Davi era o rei. E Deus enviou um profeta lá para denunciar o pecado do rei. Qual que é o contexto aqui? Logo depois que Davi peca, né, com Batseba e comete adultério, ele mata Urias.
Então Deus envia o profeta Natã, e Natã vai até Davi e conta uma historinha para Davi. Ô Davi, é o seguinte, tinha um homem aqui nessa terra que ele tinha uma única ovelha. E tinha um outro que tinha 90 ovelhas. E aí aquele rapaz que só tinha 90, ele podia, né, ter vontade, de repente, estou parafraseando aqui a história, ter vontade, de repente, de comer uma carninha de ovelha. Ele tinha 90 ovelhas, ele podia muito bem ter matado uma e comido uma. Ainda sobrava 89. Mas não, sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou a única daquele senhorzinho lá, que só tinha uma. Aí Davi enche o coração e fala assim: o homem que fez essa coisa tem que morrer. Quem é o miserável? Chama ele aqui que nós vamos passar a espada nele agora. Aí Natã responde para ele, tá aí, ó, 2 Samuel 12, 7 a 12. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Gente, por que não se levanta um profeta nas igrejas neopentecostais e diz assim, ó, tu és o homem, está cometendo pecado, está traindo a esposa, tu és o homem. Por que não levanta? Por que não confronta o pecado? Por que não levanta contra as autoridades pastorais, eclesiásticas lá e levanta uma profecia de denúncia do pecado? Tu és o homem, diz Natã, assim diz o Senhor, olha aí a palavra. Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei nas mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus está falando assim, através de Natã: ô Davi, eu te dei tudo, cara. Te dei tudo. E se ainda fosse pouco, você podia ter me pedido que eu te dava mais. Verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa. Olha aí, tipo de profecia, hein? Que ninguém quer receber hoje. Denúncia de pecado e castigo. Olha aí o que Deus falou, o que o profeta falou com Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Essa profecia ninguém quer receber. Já imaginou Deus chegando hoje falando: a espada jamais apartará da tua casa? Essa ninguém quer, né? Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então nós vemos, irmãos, que a profecia no Antigo Testamento, ela era dada por Deus, o profeta era um representante de Deus. Como representante de Deus, ele deveria falar a palavra de Deus, não as ideias do seu próprio coração. A profecia no Antigo Testamento, ela exortava o povo dos seus pecados, ela chamava o povo ao arrependimento, ela denunciava até mesmo os pecados da liderança e chamava a liderança ao arrependimento. Quando você lê Jeremias 23, 21, Jeremias 23, 21 e 22, diz assim, o Senhor dizendo, né? Não mandei esses profetas. Esse texto aqui serve para hoje, né? Não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Cheio de gente profetizando aquilo que Deus não falou. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: o profeta que andou no meu caminho, que esteve no meu conselho, a profecia dele chama o povo ao arrependimento. A profecia dele exorta o povo a se arrepender. Se ele andou no meu conselho, ele vai profetizar conforme o meu conselho. Uma outra característica da profecia no Antigo Testamento. Hoje em dia se entende profecia como revelação do futuro. Só, meus irmãos, que a maior parte das profecias do Antigo Testamento, elas não eram preditivas. Pouquíssimas profecias no Antigo Testamento diziam respeito ao futuro. A maior parte eram declarativas, ou seja, eram verdades de Deus para os ouvintes ali e agora. Esse era o ponto, né? Os profetas, outra característica, os profetas e suas profecias deveriam ser provadas pelo povo.
Hoje não. Hoje, como quem entrega a profecia é um apóstolo, e aí se bebeu aquele jargão gospel, né? Não tocais no ungido do Senhor. Um jargão, né? Então, não se deve provar as profecias. Eles não permitem isso. Mas a Bíblia diz que as profecias e os profetas deveriam ser provados. Por exemplo, Jeremias 23:16. Vai comigo lá. Jeremias 23:16. Vai lá. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Pergunta: como que o povo vai saber se aquilo que o profeta disse vem da boca do Senhor ou do coração deles mesmos? Conhecendo a Escritura. Se o povo não conhece a Escritura, como que ele vai saber se a profecia é válida ou não? Deuteronômio 18. Vai lá. Deuteronômio 18, 20 a 22. Olha aí. Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, veja que desde aquela época já tinha profeta falando que Deus não mandou falar. Que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ele está dizendo assim, ó, o critério para você avaliar se uma profecia é verdadeira ou não. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Se o profeta era o homem que falava da parte de Deus, Deus não pode mentir. Se o profeta genuíno falasse alguma profecia, alguma palavra que vinha da parte de Deus, aquela palavra tinha que se cumprir. O que evidenciava a veracidade do profeta era se a profecia dele se cumpriu ou não. Se ela não se cumpriu, ela não veio da parte do Senhor. Ainda em Deuteronômio, agora capítulo 13, verso de 1 a 3. Deuteronômio 13, de 1 a 3. Volta aí um pouquinho. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que ele está querendo dizer aqui? Se o profeta, se aquilo que sai da boca do profeta faz com que você, como é que eu posso dizer, viole algum ensinamento bíblico, ou você contraria algum outro ensinamento bíblico, esse profeta não é de Deus. O sujeito chega e te dá uma profecia, te fala, o Senhor está me falando aqui que ele tem uma mulher reservada para ti, varão. Mas eu já sou casado. Eu já sou casado? Como assim o Senhor está revelando que ele tem uma mulher reservada para mim? Eu sou casado. Ou sou casada? Pronto, profetada. Né? Não existe isso. Miqueias 3, último texto. Miqueias, último texto do Antigo. Miqueias 3, de 5 a 7. Né? Miqueias 3, de 5 a 7, diz assim, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes metem na boca. O que Miqueias está dizendo? O Senhor está dizendo um ai contra os profetas que diz o seguinte, olha, enquanto eu estou ganhando para profetizar, tem bênção. A partir do momento que eu não ganho para profetizar, só tem maldição. O Senhor está profetizando um anátema aqui sobre eles. Verso 6, portanto se vos fará noite sem visão, o Senhor cortará eles de uma vez. Noite sem visões, e tereis trevas sem adivinhação. Pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim,
todos eles cobrirão o bigode, porque não há resposta de Deus. Ou seja, o Senhor não tem compromisso em responder falsas profecias. Nenhum compromisso. Pastor, mas existe profeta no Novo Testamento, né? Será que existe? O Novo Testamento, ele nos apresenta um outro grupo que pode ser chamado de um equivalente dos profetas do Antigo Testamento. Quem são eles? Os apóstolos. O N. Gruden, um teólogo, né, no seu livro O Dom da Profecia, no Novo Testamento hoje, o N. Gruden diz o seguinte a respeito de profetas no Novo Testamento: existe pouca ou nenhuma evidência de ter existido um grupo de profetas nas igrejas do Novo Testamento que falava as próprias palavras de Deus com absoluta autoridade divina, sem ser questionado. O que o N. Gruden está dizendo aqui? Que existe pouca ou nenhuma evidência de que existiram profetas, assim como os profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele diz assim: e com autoridade para escrever livros da Escritura para inclusão no Novo Testamento. Por outro lado, há um grupo proeminente de pessoas no Novo Testamento que falava com absoluta autoridade divina e que escreveu a maior parte dos livros neotestamentários. Esses homens não são chamados profetas, mas apóstolos. E em muitos aspectos eles são semelhantes aos profetas do Antigo Testamento. Como que os apóstolos se assemelhavam aos profetas do Antigo Testamento? Duas coisas básicas aqui. Primeiro, os profetas do Antigo Testamento eram homens que eram enviados por Deus. Os apóstolos do Novo Testamento são homens também que foram enviados por Deus na pessoa de Cristo. Segundo, as palavras dos profetas eram palavras que vinham de Deus. As palavras que os apóstolos receberam foram palavras que vieram de Deus. Qual o resumo, então? Que os profetas no Antigo Testamento recebiam revelações diretas do próprio Deus. Essas revelações, elas foram registradas e estão hoje à nossa disposição na Escritura do Antigo Testamento. Da mesma maneira, os apóstolos podem ser chamados de os profetas do Novo Testamento, porque eles também receberam revelações diretas de Deus e as registraram como temos hoje no Novo Testamento. Portanto, se nós quisermos ouvir hoje a voz da profecia, nós devemos ler o Antigo Testamento, aonde os profetas diziam: assim diz o Senhor. E nós devemos ler a literatura do Novo Testamento, que diz o seguinte: assim disse o Senhor. Então eu vou para o quadro aqui e explico para você o seguinte, que o profeta no Antigo Testamento, assim como os apóstolos no Novo Testamento, eles falavam no presente. Assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo agora, a revelação está acontecendo agora. Nós que estamos hoje nos nossos dias, nós não dizemos mais diz o Senhor no presente, mas no passado. Ou seja, hoje o profeta é aquele que proclama a palavra revelada de Deus nos 66 livros contidos no cânon da Escritura. Portanto, todas as vezes que houver um homem ou qualquer pessoa ensinando ou proclamando a revelação de Deus conforme os 66 livros do cânon, ali há um profeta. E aí ele diz o seguinte, ele não fala assim diz o Senhor, mas assim disse o Senhor. Então, qualquer pessoa que se coloca hoje na igreja para ensinar verdadeiramente aquilo que já está revelado nas Escrituras é profeta. Não no sentido do profeta do Antigo, nem dos apóstolos do Novo, porque eles não recebem mais novas revelações. Por isso que assim disse, ou seja, o Senhor já falou. Eu proclamo aquilo que já foi revelado, e não novas revelações. Ok? Assim, não há necessidade de profecia no sentido do Antigo Testamento e no Novo. Por quê? Porque a profecia, irmãos, ela deu espaço, sabe o quê? A proclamação. Hoje não existe mais a necessidade de profetizar. O que existe hoje é a necessidade de proclamar aquilo que já foi profetizado. Ok? Logo, me leva a crer que não há
revelações necessárias, uma vez que o cânon bíblico já está fechado, e Cristo é a revelação final de Deus para os homens. Nós não precisamos de mais nenhuma revelação, porque Deus já revelou tudo o que tinha que ser revelado. Ok? O ápice da revelação de Deus é Cristo. Irmãos, se nós não estamos satisfeitos com Cristo e seus ensinamentos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E deixa eu te mostrar que Jesus Cristo é o ápice, é a revelação final de Deus, para a gente não ter conversa. Hebreus 1, de 1 a 2, vai lá. Ô Felipe, pega uma água para mim, por favor, meu irmão. Tem aqui? Ah, beleza, muito obrigado, viu? Nossa, essa taça aqui. Taça de profeta essa aqui. Hebreus 1, de 1 a 2, olha lá que interessante. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas formas aos pais, por intermédio de quem? Pelos profetas. Mas nesses últimos dias, pastor, quais são os últimos dias? Os últimos dias é o intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Já a igreja primitiva estava nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nos últimos dias, Deus nos fala através de quem? Do Filho. Acabou. Jesus Cristo é a revelação final. Pastor, mas peraí, eu fiquei confuso. Porque você falou o seguinte, que os apóstolos, no Novo Testamento, eles são o equivalente aos profetas do Antigo Testamento. Então, existe apóstolo hoje, né, pastor? A resposta curta e grossa é não, não existe. Pastor, mas está escrito lá em Efésios 4:11 o seguinte, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Espera aí, mas não está escrito aqui que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas? Ah, ok. Pastor, mas está escrito lá em 1 Coríntios 12:28 o seguinte, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, por aí vai. Só que quando a gente faz uma leitura cuidadosa desses textos, onde aparece, né, Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12, quando a gente faz uma leitura cuidadosa desse texto, aquilo que nós chamamos em teologia de exegese, a gente vai perceber que em ambos os casos, o uso que esses escritores fazem, tanto Paulo em Efésios 4 e em 1 Coríntios 12, o uso que Paulo faz aqui da palavra apóstolo, que significa simplesmente alguém que é enviado, tá? Apóstolo não é uma posição, não, o cara é apóstolo, cara. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, apostelo, vem do verbo apostelo, enviar, né? Mas quando a gente faz uma leitura dentro, considerando o contexto do texto, a gente percebe que o uso da palavra apóstolo em Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12, ela é restrita aos 12 e a Paulo. Ela não é um texto que tem o objetivo de dizer que Deus estabeleceu o ministério apostólico à semelhança dos 12 de Paulo durante todas as gerações da igreja. Não. Deus estabeleceu apóstolos na igreja para que eles o quê? Estabelecesse o fundamento do ensinamento da sã doutrina. A partir do fundamento lançado, como o próprio Paulo diz em Efésios, que a igreja ela é edificada sob o fundamento dos apóstolos, ou seja, o fundamento já está colocado. A igreja ela se constrói, ela se edifica a partir de um fundamento já lançado. Lançado por quem? Por Cristo e pelos seus apóstolos, né? E aí é interessante, irmãos, que a gente nota que já no período do Novo Testamento, já existiam falsos apóstolos, pessoas que diziam ser apóstolos. Isso é mais uma evidência de que o ofício apostólico foi fechado entre os 12 e Paulo. Lá em 2 Coríntios 11:15, diz assim, olha, a carta de 2 Coríntios, Paulo escreve 2 Coríntios porque tinham homens que estavam invadindo a igreja, dizendo que eles eram apóstolos e que Paulo não era apóstolo. Então, Paulo vai escrever 2 Coríntios para refutar esses homens e para defender o seu apostolado. Lá no versículo 5 do capítulo 11, ele diz assim, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos.
Veja que ele já cita aí homens que estavam entrando na igreja se passando por apóstolos. No capítulo 12, verso 11, ele diz assim: tenho me tornado insensato, e a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Mais uma vez ele cita esses falsos apóstolos aí. Agora olha no capítulo 11, verso 13 e 15, olha como que ele arrebenta esses falsos apóstolos aí. Verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, pseudo-apóstolos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Falou para hoje, hein? Só que ele pega mais pesado ainda, ele chama eles aí de filhos do demônio. Verso 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Por que eles são comparados aqui aos filhos de Satanás? Porque são obreiros fraudulentos. Ou seja, eles mercadejam a palavra de Deus. Eles não proclamam aquilo que Deus proclamou. Eles não ensinam aquilo que Deus ensinou. Antes eles ensinam o quê? Os desejos dos seus próprios corações. A nossa conclusão, então, é: os apóstolos, 12 e Paulo, receberam as revelações de Jesus, as pregaram e as ensinaram e as escreveram, preservando esses ensinamentos no Novo Testamento. Portanto, não há mais a necessidade de apóstolos na igreja, pois as Escrituras do Novo Testamento são seus ensinos e, ao mesmo tempo, as Escrituras substituem a presença física dos apóstolos. Uma citação do Augusto Nicodemos: a coleção dos escritos apostólicos, isso quer dizer, aqueles produzidos pelos apóstolos e por pessoas associadas a eles, homens apostólicos como Lucas, Marcos, Tiago, Judas, etc., representa o legado dos apóstolos para as igrejas de todas as épocas. Portanto, não há necessidade de profecias novas, não há necessidade de revelações novas e não há mais necessidade de apóstolos na igreja atual. Pronto. Esse é o primeiro ponto aqui refutado do neopentecostalismo. Agora, pastor, e quanto às curas e libertações? Pastor, nós somos uma igreja reformada, então a gente não crê que Deus cura, né? Deus não cura mais ninguém, né, pastor? Deus curava lá atrás e agora Deus não cura. Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente precisa esclarecer algumas coisas, porque no neopentecostalismo, se você está doente e não for curado é porque você não teve fé. E outra, você está doente é porque ou você está em pecado ou é o diabo que está se andando com a sua vida. Só que a gente precisa entender o seguinte: primeiro, nem toda doença é sinal de pecado. Está na Escritura isso, ó. João 9, de 1 a 3, vai lá. João 9, de 1 a 3. Nem toda doença é sinal de pecado, presta atenção nisso. Lá toda doença é sinal de pecado ou de demônio. Nem toda doença é sinal de pecado. João 9, de 1 a 3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Veja que os judeus tinham a seguinte noção da doença. Se o sujeito tem uma doença, das duas uma. Ou ele está pagando por um pecado que ele cometeu, ou ele está sofrendo uma maldição hereditária. Ele está pagando por um pecado que os pais dele cometeu. Ok? Resposta de Jesus, verso 3. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Pronto, Jesus já tira o seguinte: opa, cuidado aí, discípulos, nem toda doença é sinal de pecado, e nem toda doença tem a ver com maldição hereditária. Calma aí. Não é assim. O que Jesus disse? Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Intrinsecamente, Jesus está dizendo aqui o seguinte, ainda que indiretamente, que parece que as doenças são usadas também para manifestar a glória de Deus. Interessante, hein? Então, nem toda doença é sinal de pecado. Segundo, doenças e sofrimentos, morte, têm suas causas em, primeiro, na queda humana. Uma vez que o primeiro homem pecou, o mundo e toda a criação passou a experimentar corrupção. E as doenças
sofrimentos e morte têm a ver com o estado de queda. Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o teu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O pecado torna a terra maldita. E, portanto, agora existe sofrimento, existe doenças, existe angústias. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Doenças, dificuldades, lutas, tribulações existem, não é porque você está pecando, às vezes pode acontecer, né? Vamos falar isso aqui mais adiante. E também não é porque o diabo está acabando com a sua vida, não, é porque nós estamos em um mundo manchado pelo pecado. Isso é a realidade. Outro ponto, a Bíblia está cheia de homens que eram justos, mas ainda assim experimentaram coisas terríveis. Jó, por exemplo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e desviava do mal. E o que aconteceu com ele? Foi arrebentado. Aí, às vezes, você tem lá os amigos, não, mas porque tinha algum pecadinho nele, ainda que oculto. Gente, mas é Deus que está dizendo que o homem era íntegro, reto, temia a Deus e desviava do mal. Como que os amigos dele podem falar que ainda existia algum pecado oculto? Então, Deus não sabia que Jó tinha um pecado oculto? Porque Deus que está dizendo que ele era íntegro, reto, temia a Deus e desviava do mal. Um homem desse padeceu um tanto de coisa que padeceu. Não é porque ele estava em pecado, e também não é porque Satanás chegou e falou, deixa eu acabar com a vida dele, né, eu vou cirandar com ele. Não. Era justo e ainda assim padeceu por coisas terríveis. Em 3 de João, ninguém sabia que tinha uma carta 3 de João, né? 3 de João, verso 2, lá tem um sujeito chamado Gaio. E olha o que João diz para ele: amado Gaio, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha, pressupõe que Gaio estava doente. Porque João escreve, olha, eu desejo que a sua saúde vá bem, assim como vai a sua alma. Ou seja, ó, espiritualmente você está muito bem, mas há uma enfermidade aí. Gente, qual o problema disso? Estar doente, padecer angústia, sofrimento, às vezes não tem relação direta com o pecado. 1 Timóteo 5,23. 1 Timóteo 5,23. Timóteo, filho da fé, o filho na fé de Paulo, né? Foi discípulo de Paulo. Paulo termina a sua primeira carta se dirigindo a Timóteo dizendo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho. Pastor, está aí então o versículo que me ampara a continuar bebendo, né? Calma, não é isso que o texto está promovendo aqui, ok? Beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Paulo, Timóteo era discípulo de Paulo, Paulo era apóstolo. E Timóteo padecia de frequentes enfermidades? Mas por que Paulo não curou ele? Paulo não era apóstolo? Por que Paulo não declarou a cura de Timóteo? Eu declaro agora em nome de Jesus que Timóteo, você agora nunca mais vai padecer enfermidade. Não. Paulo, ao invés de declarar a cura de Timóteo, ele fala assim, não beba somente água, beba também um pouco de vinho. Ele prescreve um medicamento para Timóteo. Porque o vinho, naquela época, misturado com água, se tornava algo medicinal para tratar o estômago. Tendo em vista que naquela época não se tinha água tão bem filtrada como se tem hoje. Então era comum problemas do estômago. Então aqui ele está falando ele está prescrevendo um medicamento aqui para Timóteo. Peraí, mas Paulo não era apóstolo? 2 Timóteo 4,20. Mesmo caso. 2 Timóteo 4,20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, um bom nome aí, você um dia, né, colocar aí num filho. Quanto a Trófimo,
deixei o doente em Mileto. Que, Paulo? Você é doido? Como assim você deixou o Trófimo doente em Mileto? Você não é apóstolo? Gente, só lê a Escritura, não tem como. Jesus curou todo mundo. Quando Jesus curou todo mundo, todo doente. Vamos ver, Marcos 1, 32 a 38. Marcos 1, 32 a 38. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Então, veja bem, Jesus chegou ali, ele está dentro da casa da sogra de Pedro. Aí, de repente, quando a multidão sabe que Jesus está ali, o que acontece? Todos os enfermos endemoniados são levados ali para a porta. Verso 34. E ele curou, marca aí comigo, ele curou o que está escrito aí? Ele curou? Quantos? Não, quantos? Não ouvi. Quantos que Jesus curou? Muitos. Não é todos. Muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Espera aí, pastor, mas você está falando, Jesus fez um arraso ali aquele dia, ele curou uma galerona ali. Tá, mas Jesus se queria curar todo mundo? Vamos lá, continuar lendo o texto. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A ideia é que o texto é o seguinte: de madrugada, Jesus, foi para o monte orar. O que aconteceu? Verso 36. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Senhor, peraí, tem um tanto de gente que ainda não foi curado, que está lá desesperado, esperando que o Senhor volte lá para curar eles. Resposta de Jesus no verso 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus corrige a visão dos apóstolos. Peraí, eu não vim para curar doente. O meu ministério principal é proclamação do evangelho do reino de Deus. As curas que eu faço, elas apontam para a chegada do reino, mas elas não têm o objetivo de eliminar de uma vez por todas as enfermidades. Por quê? É o que nós encontramos em teologia, o já, mas ainda não. No início do reino, o que sinaliza que o reino chegou é que os enfermos são curados, os demônios são expulsos, os mortos são ressuscitados, mas ainda há um dia prometido por Deus, no qual aí sim, que é na consumação, aonde ele eliminará de uma vez por todas as doenças e os sofrimentos e as angústias, mas ainda não. As promessas de Deus não é nos curar de toda doença, mas é estar conosco apesar das doenças. Essa é uma verdade que tem que ficar muito clara para nós. Pastor, então você está querendo dizer que a nossa igreja não crê em cura? Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos colocar a faca no pescoço de Deus e determinar que Ele cure. Por quê? Porque Deus cura quando Ele quer, a quem Ele quer, como Ele quer e se Ele quiser. Nesse sentido, nós como igreja podemos orar, como nós fazemos aqui várias vezes, nós podemos orar pelos enfermos, nós podemos orar pelas pessoas que estão padecendo sofrimento, nós podemos orar pelas pessoas que estão angustiadas, mas nós também devemos orar para que Deus conceda a graça necessária para permanecer crendo em Deus, ainda que Ele não efetue a cura. Deus cura se Ele quiser. Ok? Isso é o que ensina a Escritura. Terceiro, prosperidade. Lá no neopentecostalismo, a pobreza e a miséria é o quê? É o demônio, né? É o cortador, migrador, o destruidor e o devorador. Só que a gente percebe, irmãos, que a miséria e a pobreza, em muitos casos, são frutos de um coração egoísta e avarento.
Muitas vezes o sujeito está na pindaíba, não é por causa do cortador, do migrador e do devorador. É porque ele não tem disciplina financeira. Não é porque ele não dá dízimo e oferta. É porque ele gasta mais do que ele ganha. Então o sujeito pode dar dízimo, pode dar oferta, pode fazer o que for. Se ele não aprender a administrar, ser um mordomo fiel daquilo que Deus colocou na mão dele, gente, não adianta você fazer a campanha das 7 sexta-feira para acabar com o devorador, o cortador. Não adianta. Você vai continuar na pindaíba. O sujeito que tem o hábito de comprar por impulso, ele pode entregar dízimo e oferta o resto da vida dele, que ele vai continuar quebrado. O sujeito que tem o hábito é viciado em gastar no cartão de crédito, não, parcela, eu não quero saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes divide. Vai continuar na pindaíba. Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser satanista, pode ser o que for. Não adianta. Se você ganhar 1.000, você tem que aprender a viver com 600, porque você tem que poupar 200, e 200, que sobra os outros 200, você tem que usar para você divertir. Agora, se você ganha 1.000 e gasta 1.500, gente, você pode fazer a campanha que for. Pastor, mas não tem o demônio do cortador, o migrador, o devorador? Não existe esses 3 demônios? Será que é demônio mesmo? Está lá em Joel. Versículo 4, capítulo 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Tá, primeiro ponto aqui. O texto não fala que deixou, que foi o demônio migrador, nem o demônio devorador, nem o demônio destruidor. Foi o gafanhoto. O texto está muito claro. Lá no capítulo 2, 25, o Senhor diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Segundo, o texto de Joel diz que os gafanhotos são o exército do Senhor. Ok? Qual é o contexto? O texto, no seu contexto, mostra que os gafanhotos não são demônios, mas são gafanhotos literais que foram enviados pelo Senhor para devorar a lavoura do povo de Deus como uma forma de juízo e castigo, porque o povo havia se desviado da palavra do Senhor. E é por isso que lá na frente o Senhor chama eles ao arrependimento, porque Israel vivia uma aliança condicional. Obedece e tem bênção. Desobedece, tem maldição. Isso é a antiga aliança. Então, se Israel obedecesse, tinha boa colheita. Se Israel desobedecesse, não tinha colheita. Então, se você ler Joel com toda sinceridade, você vai perceber o seguinte, que o Senhor chama eles ao arrependimento. Lá no capítulo 2, do versículo 2, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aí lá depois ele fala assim, aí sim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O que o texto está dizendo? Anda na presença de Deus e ser perfeito. Administra bem as suas finanças, administra aquilo que Deus te deu de uma maneira correta, tenha disciplina nas suas finanças, tema a Deus, invista na obra de Deus. Pronto, a partir daí as coisas começam a acontecer naturalmente. Um outro ponto sobre a prosperidade é que os textos utilizados para defender prosperidade financeira, lá no neopentecostalismo, eles geralmente estão no Antigo Testamento. E uma leitura coerente dos textos vai nos mostrar que aquelas não são promessas para indivíduos, são promessas para Israel como nação. Deus não estava falando lá para mim, Rony, especificamente. Deus estava falando lá para Israel como nação, que vivia numa aliança condicional. Se você obedece, você tem bênção. Se você desobedece, você tem maldição. Israel era regido, ele tinha uma lei de Deus para que fosse regido como uma nação. E, ainda sobre a prosperidade, irmãos, as bênçãos de Deus não podem ser resumidas somente em questões financeiras.
Existe uma bênção e várias outras bênçãos que são, muito mais valorosas do que essa. Por exemplo, Efésios capítulo 1, de 3, verso 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí o neopentecostal lê esse texto assim, tá vendo? Tá lá. Você só precisa tomar posse. Só precisa declarar e materializar aqui no mundo físico. Só que é bênção espiritual, e o próprio texto fala que as bênçãos são essas. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, ele passa a dizer que bênção é essa. A bênção da eleição está aqui. É uma bênção. Em amor nos predestinou para ele, a bênção da predestinação. Depois ele diz no verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a bênção do perdão dos pecados. E ele vai, colocando aqui, até chegar no final e falar assim, e ele fez do começo ao fim, até que ele chegou e nos selou com o seu Santo Espírito. Por que ninguém celebra essa prosperidade? Por que ninguém fala assim, nossa, eu sou próspero demais? Por quê? Porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Porque Deus me redimiu pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Deus me adotou como seu filho. Porque Deus me fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Ele me selou com o Espírito Santo, que é o penhor da promessa. Ou seja, Ele veio e me penhorou. Ele me deu o Espírito e falou assim, está aqui, enquanto eu não voltar para concluir essa obra, meu Espírito vai habitar aqui. Por que a gente não comemora isso? Por que é só casa, carro, dinheiro? Né? Pastor, então Deus não prospera financeiramente, né? A igreja tem que ser miserável, pobre. Não, Deus prospera financeiramente, sim. Deus prospera. Porém, Deus prospera a partir de um princípio básico sobre prosperidade na Bíblia. Qual princípio é esse? O princípio básico da prosperidade financeira na Bíblia é: Deus me prospera para que outros prosperem através de mim. Dentro do neopentecostalismo Deus me prospera para que eu suba no palco e humilhe aqueles que não têm a mesma fé que eu tenho. Dentro da Escritura Deus me prospera para quê? Para que outros prosperem através de mim. Eu gostaria de ser milionário. Para quando eu ver se a necessidade, um orfanato está precisando, quanto custa? 2 milhões, pago para construir. Quando eu ver, está com fome, quanto que custa para resolver? Precisa de uma casa, quanto custa para resolver? É aqui. Esse é o princípio bíblico. Certo? Agora, nós não podemos ser árvores que se alimentam dos próprios frutos. Que é o que acontece no neopentecostalismo. Quem recebe os frutos lá? Os apóstolos. Que é eles que têm megas casas, megas fazendas, megas contas recheadas de dinheiro. Eles são árvores que comem dos seus próprios frutos. Está nítido isso, irmãos. Só não enxerga quem não quiser. Eu ainda tenho um ponto que é a respeito da batalha espiritual. Mas eu estou pensando em deixar isso para o próximo domingo, pastor Marco. Falamos de revelação, profecia, apostolado. Não existe isso mais hoje. Quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Quer ouvir Deus falar audivelmente? Lê a Bíblia em voz alta. Curas de enfermidades, libertação de problemas. Nem sempre vai ser o capeta. Às vezes é culpa nossa mesmo. Às vezes é culpa nossa mesmo. Deus não é obrigado a curar ninguém. Ele cura por sua graça, por sua misericórdia, sua bondade. Se Ele quiser, quando Ele quiser, a quem Ele quiser. A igreja ora para que Deus cura, mas ela também ora para que Deus conceda a graça de permanecer crendo, ainda que Ele não cure. E Deus prospera? Prospera. Mas Ele prospera para que outros possam prosperar através da minha prosperidade. Pastor, e quanto à batalha espiritual? Aí nós vamos deixar isso para o próximo domingo, né? E aí nós vamos dar uma volta aqui, repreender os demônios regionais, para a gente falar desse tema na semana que vem. Amém? Perguntas, acréscimos? Essa é a hora.
Olha, eu não me lembro aqui que existe isso claramente lá, mas fica evidente que não existe. Porque nós falamos na semana passada que uma das características do neopentecostalismo é o pragmatismo. Então, o que é o pragmatismo? O pragmatismo, como nós falamos, é a ideia de que o que importa é se funciona, não se é certo ou se é bíblico. Né? Então, não faria sentido ter uma escola lá, a não ser que eles fossem ensinar, né, a como fazer essas coisas aqui que nós falamos, né? O que seria um ensino extremamente desnecessário, na minha visão. Boa. Quer ver como que, em cima disso que o pastor Marco falou, como que a gente às vezes bebe no neopentecostalismo sem perceber? A gente às vezes quer estabelecer a agenda de Deus nos cultos da igreja. Terça-feira, culto de oração. Ué, então a igreja não ora nos outros dias? Quinta-feira, culto evangelístico. Peraí, mas nos outros dias não tem evangelismo? Quando a gente prega aqui, não é evangelismo. Quando a gente está aqui na escola bíblica, nós não estamos evangelizando. A gente quer estabelecer a agenda de Deus. Né? A gente bebe lá. Quando você vai para o neopentecostalismo, você vai lá e para na frente da placa da igreja, está lá. Quarta, cura e libertação. Quinta, prosperidade financeira. Então Deus, se o cara da prosperidade for na quarta, ele não vai ter. Por quê? Porque não, você podia ter visto, tem que vir amanhã. Porque hoje não é prosperidade. Hoje Deus veio aqui para fazer cura e libertação. Percebe o processo? Então, quando a gente se coloca na cadeira de Deus, porque foi isso que aconteceu lá no Éden foi uma retirada do teocentrismo, de Deus do centro, e o homem se assentou na cadeira de Deus, a partir daí é ele quem determina o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado. Né? A partir do momento que eu me assento no trono de Deus, eu posso determinar a agenda de Deus. Quando, na verdade, é Deus quem determina a agenda da igreja e da história. Esse é o ponto. Uhum. Poderia ser acrescido nessa oração uma oração de perdão pelo pecado. Né? Poderia ser acrescido nessa oração. Ontem eu estava, não sei se existe isso, tá? Mas ontem eu estava ouvindo uma pessoa comentando, não sei se existe, mas deve existir, porque hoje em dia são tantos absurdos, né? Coach de oração, já ouviu falar nisso, Bernardo? Que agora tem gente que é coach de oração? Coach de oração. Você quer orar por cura? Eu sou coach de oração de cura. Cadeirinha está ocupada pelo quem? Pelo homem. Percebe, gente, as loucuras? Mas sabe por que isso acontece? Porque saíram da Escritura. Uma característica de todas as seitas, com isso eu encerro aqui, de todas elas, inclusive do catolicismo romano, uma característica que une. Talvez Roma não tenha todas essas características de seita, mas tem uma característica que ela tem e que todas têm: a crença na insuficiência da Escritura. A Escritura não é suficiente nas seitas. Saímos da Escritura, o que nos resta
é só os absurdos. Entende? É só os absurdos, porque a gente vai querer inventar um monte de coisa. Esse é o ponto. Amém, irmãos? Semana que vem, então, nós fechamos com a batalha espiritual, né? Bem interessante essa parte também. Quero deixar claro aqui que nós não estamos aqui com a caça às bruxas, né? Nós não vamos sair aí agora dando voadora nas portas das igrejas neopentecostais, até porque a igreja, ela não vence a mentira com violência, ela vence a mentira pregando a verdade. Essa é a única maneira de vencer a mentira. Então, a gente não está aqui na caça às bruxas e também não custa lembrar que nós não estamos aqui falando dos pentecostais clássicos, nós estamos falando de neopentecostais, ok? Vamos orar então? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia, louvarmos ao seu santo nome, porque Tu és bom e Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração e nos ajudar, Senhor, a voltarmos para a Sua palavra, porque é permanecendo na Sua palavra, Deus, a revelação final é que nós seremos edificados, exortados e consolados por esta mesma palavra, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.